Uma boa noite a todos que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais do Centro Espírita Nosso Lar, de Teresina, aqui no Piauí. Nós saudamos a todos os internautas, os amigos que estão acessando nesse momento esse canal, onde faremos a transmissão de uma palestra, cujo tema nos foi designado pela casa. Mas antes que a gente inicie, me parece que a internet está com um probleminha, vocês vão sentir. Se estiverem com dificuldade de perceber o vídeo em função da qualidade da internet, por favor, sinalizem para mim. Então, a mensagem inicial, Alvo Divino, da irmã Stufo, diz o seguinte: o serviço de edificação espiritual objetivam-se em descobrir o alvo, entender-lhe o caminho e trabalhar por sua conquista. Concentre seus mais valorosos esforços e prossiga em busca daquilo que a divina inspiração lhe fala na intimidade. Quanto mais você se aproximar do seu programa pessoal, organizado para as suas forças ocultas do seu coração, em retumbante manifestação de fé, como guia para aquilo que pode chamar de convite celeste do Pai. Peça a Deus que fortaleça o alvo divino e tenha coragem para corrigir o rumo, a restauração do estado de paz em seu coração. Então, com essa mensagem inicial, pedindo a Deus, que é o nosso Pai, de infinita bondade, de infinitas suas bênçãos, possa o amparo divino estar conosco, a espiritualidade amiga, o nosso Mestre Jesus, para que possamos realizar nossa atividade em clima de harmonia, de paz, e que o que aqui seja dito possa ser levado ao entendimento de todos, que seja um momento de esclarecimento, de consolo também para todos nós. E agradecidos a Deus, ao convite da Casa Irmã pela oportunidade do trabalho, nós vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Bom, o tema, as... E aí a gente já começa perguntando o que é uma testemunha. Os dicionários dizem que é um elemento, é um fato. E invisível é qualquer pessoa ou qualquer coisa que por sua natureza não tem visibilidade. E aí nós vamos falar de testemunha invisível. Como é que é uma testemunha invisível? Testemunha fato. Diante da lei humana, com certeza esse testemunho não é válido. Alguém invisível testemunha esse tipo de testemunho. E como é que é possível a veracidade desse fato diante da espiritualidade? E é aqui que entra. Na introdução é que afirma a região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, muito dos espíritos. Os espíritos, que são aqueles seres que deixaram o corpo material e agora estão na pátria espiritual, eles não ficam localizados numa região, uma região circunscrita, de maneira nenhuma. Eles ficam por toda parte. Ficam ao nosso lado, quer dizer, tão próximo que, se a gente tivesse a sensibilidade mediúnica, a gente sentia que tocava. Tem gente que sente que toca, que tropeça em alguém. Tão visível, mas que se move em torno de nós. E aí na Gênesis, no capítulo 14, no da terra os maus espíritos, ou seja, multiplicam-se, que são, na verdade, os maus espíritos. Eles se encontram em torno da terra em consequência da nossa inferioridade moral, porque eles desencarnam, e não é porque que a gente desencarna que a gente deixa de ter paixões, viciações, coisas dessa natureza. De nós, como dar curso a isso, somos nós com as nossas viciações. Então eles ficam circunscritos, eles ficam. E essa humanidade, vamos dizer assim, parte
da maioria dos flagelos que a humanidade passa. Eles são responsáveis. E desses flagelos, Kardec destaca a obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, dessa presença constante, dessa proximidade deles conosco. Também as enfermidades e muitas atribulações da vida. E aí Kardec, na pergunta 457, perguntou então para os espíritos, se esses espíritos que estão conosco, que formam essa multidão, eles podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E os espíritos dizem que conhecem. E que muitas vezes até aquilo que a gente nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. De maneira geral, mas a gente entende ao longo do estudo da doutrina espírita que os inferiores, os espíritos inferiores, esses que estão em grande número no espaço conosco, eles conhecem nossas inferioridades. Eles vão em busca das nossas imperfeições, porque é o que eles têm, é o de que eles sentem necessidade. Já os superiores, eles nos conhecem por inteiro. Eles conhecem as nossas conquistas, o nosso lado bom. Só que esses espíritos, eles não estão aqui pela terra errante como estão esses trabalhos. Eles têm ocupação. Então ficam sempre em torno de nós os inferiores. E aqui está o ponto onde nós podemos situar as testemunhas invisíveis, que a gente falou lá no início, que aqui diante da lei humana não são necessárias. Essa pessoa que está... Deixa me ver. Acho que é a internet que está com problema. Vamos esperar que melhore então. Deixa eu tentar aqui. Vamos tentar agora ver se melhora. Bem, vamos tentando aqui ver se melhora um pouco o sinal. Mudamos aqui uma rede para ver. Nós estamos falando da pergunta 457, que Kardec pergunta se os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. E os espíritos dizem que sim, conhecem. E muitas vezes até aqueles que a gente queria ocultar de nós mesmos. Então, essa é uma pergunta, uma resposta geral que os espíritos deram. Porque nós sabemos, e podemos verificar isso ao longo do estudo que fazemos da doutrina espírita, que quem conhece verdadeiramente os nossos pensamentos inferiores são os espíritos inferiores, porque esse é o objeto da sua atenção. Eles conhecem as nossas inferioridades, as nossas viciações, as nossas paixões, e é nisso que eles se apegam, porque é isso que eles têm. Os espíritos superiores, eles nos conhecem por inteiro. Eles sabem que temos paixões, que temos viciações, mas que temos conquistas também, que temos coisas boas em nós. E eles não estão em torno de nós porque eles têm mais o que fazer, vamos dizer assim. Eles têm as atribuições deles. Fica sempre em torno aqui da terra, em torno de nós, aqueles desocupados, que vão para o mundo espiritual e não sabem como viver lá, ausente de tudo aquilo que lhe dava prazer. E aí vem buscar em nós, que temos essas necessidades ainda inferiores. E aqui está o ponto para a gente se situar com relação a essas testemunhas invisíveis, porque elas são testemunhas dos nossos atos e mais dos nossos pensamentos. Porque quando a gente está encarnado, a gente não vê esses espíritos, mas desencarnado eles nos veem. Então eles testemunham o nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente pensa, as nossas intenções, o que a gente gostaria de fazer em relação a uma situação e não faz, ou por falta de oportunidade, ou seja lá pelo que for. Então, eles fazem isso. Uma testemunha humana não consegue alcançar o nosso pensamento, ela só consegue testemunhar um fato que ela vê que nós estamos realizando. Mas os espíritos, eles conseguem
perceber a nossa intimidade, eles conseguem perceber os nossos pensamentos, aquilo que a gente está maquinando, desejando, que é justamente por esses canais que eles seguiam para chegarem até nós. Então, em Hebreus, tem uma fala que diz que uma vez que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Então, se a gente tem conhecimento hoje, essa informação é muito antiga dos Hebreus, para a gente estar atento, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, é bom que a gente tenha muito cuidado com o que a gente está fazendo. Para a gente ir se livrando de tudo que nos atrapalha, nos diz a mensagem. E Emmanuel também, no livro Testemunho, na mensagem Testemunhas, nos diz que em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes. Então veja bem, todos nós estamos sim rodeados. O Evangelho nos diz, Emmanuel nos diz, Kardec nos diz, os Espíritos nos trouxeram essa informação. Nós estamos rodeados sim por essa nuvem de testemunhas. Elas relacionam os nossos passos e anotam as nossas atitudes. Muitas delas andam passo a passo conosco, observando as nossas vidas, os nossos comportamentos, para saber como agir. Como impedir que eu vá adiante no meu progresso moral, no meu progresso espiritual. Como que eu devo fazer até para me comprometer nessa encarnação. Então elas estão aí trabalhando, maquinando nesse sentido. Mas assim como nós estamos sob a observação da espiritualidade, nós estamos também sob a observação da engenharia terrestre, que também nos observa, que nos influencia e nos conduz. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse aspecto para a gente entender melhor como é que o mundo espiritual funciona. Porque a gente acredita muito nas coisas da Terra. Então vamos começar pela Terra para a gente entender o mundo espiritual. Se nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, que antes era entendida apenas como os espíritos desencarnados, nós agora, com o advento desse progresso tecnológico digital, nós também estamos sendo espionados e espionando uns aos outros. E as entidades espirituais, elas aproveitam esse processo de alienação. Muitas vezes eu estou sozinha no meu quarto, com o meu celular, olhando uma situação, buscando alguma informação, e eu penso que estou só. E ali ao meu lado tem alguém examinando qual é o gosto, qual é a preferência, qual é a busca, justamente para trabalhar em cima dessas questões. E assim também, à medida que eu vou buscando essas informações, também essa engenharia está me observando, querendo saber quais são os meus gostos, quais são as minhas preferências, porque a partir daí ela começa um trabalho de direcionamento. Tem um documentário da Netflix, que é o Dilema das Redes, que mostra esse ambiente virtual em relação aos seus usuários. E mostra que esse ambiente ele dá sugestões para os interessados, sim. A partir do meu desejo manifestado ali, imediatamente esse ambiente virtual começa a mostrar aquilo que eu gosto. Você digita um termo, quantas sugestões não vêm em relação àquele termo? Você está olhando um filme de terror, quantos filmes de terror não vêm ali? E preste atenção, porque daqui a pouco você começa a receber várias e várias indicações daquele filme que você estava procurando, de algo relacionado com ele. Então, bem aí a gente começa a ver essa analogia com o mundo espiritual, que é da mesma forma. Nós estamos agora vendo isso na prática. Tem gente que diz assim, olha, eu falei o nome de um livro, eu nem olhei, o celular estava ali, daqui a pouco eu abro, está lá o livro sendo sugerido para compra. Então já existem canais que ligam via esse sistema virtual
que leia os nossos pensamentos, que leia também as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nos agrada. Isso os espíritos já fazem há muito tempo conosco, há muito tempo. Eles já nos conhecem, já sabem as nossas preferências e também dão sugestões. Volta e meia a gente está recebendo sugestões de ideias de como fazer isso, como fazer aquilo. Está querendo prejudicar alguém, imediatamente lá vem a ideia de como fazer, qual o meio, qual o momento, tudo mais. E é claro que quando a gente pensa também em coisas boas, que é mais difícil, mas acontece, também as sugestões boas vêm. Também a gente recebe inspiração. Então, só para mostrar que essa conexão, esse estar conectado com o universo, com o mundo, é a nossa condição de ser humano. Nós não estamos desligados, porque, como disse Jesus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, ou seja, nas esferas espirituais. E tudo que desligares da terra será desligado dos céus, também das esferas espirituais. Então, se eu me ligo com um pensamento negativo, eu estou me conectando a uma esfera espiritual negativa. Se eu tenho um desejo negativo, eu estou me comunicando com uma entidade que está numa esfera espiritual com o mesmo negativismo que eu. E aí começam as induções, começam os envolvimentos que a gente não percebe, porque é tão sutil, porque era eu que estava pensando nisso. Ah, não pode ser ninguém, fui eu que pensei nisso. Claro, é a gente que inicia o processo. E o Manuel Filomeno de Miranda, conversando sobre esse processo, ele disse que começa muito sutil, como se fosse assim, um delicado processo de hipnose, porque aquela ideia vai penetrando lentamente no nosso cérebro, ela não chega invasiva muitas vezes, acontece, mas raramente. Ela vai chegando sutilmente, uma ideia muito parecida com aquele meu pensamento, com aquele meu sentimento. Eu vou agasalhando essa ideia, eu vou me demorando pensando nela, vou dando guarida a esse pensamento infeliz, incorporando essas ideias, e aí fecha-se o circuito. Aí já está tudo feito no sentido de que eu estou conectado. Da mesma forma que nós estamos aqui, conectados. E a Joana diz: não te descuides do que pensas, do que aspiras, do que falas e como ages. A gente precisa ter muito cuidado. É da nossa mente que procede todos esses passos. Por isso Jesus também dizia: vigiai e orai para não cair em tentação. E o Emmanuel, ele tem uma mensagem que se intitula Vigiemos e Oremos. Eu trouxe um trecho dela que ele diz que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então não é espírito, por imperfeito que ele seja, que chega e coloca a sua ideia, e eu nem estava pensando nisso, não. Tudo surge do fundo sombrio de nossa individualidade. Existe em nós essa ideia, esse desejo, esse sentimento, e eu dou vazão a ela. Então, a partir daí, as entidades, as testemunhas invisíveis que estão ali sabendo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, se apropriam daquela situação, se aproximam. E a partir daí é que elas começam o processo. E aí Emmanuel diz que nós aqui na Terra, nós renascemos com as forças desequilibradas. Todos nós. Ninguém vê aqui santo, puro, bom, senão não estaria nem aqui na Terra. Vê o Jesus, vê alguns missionários amigos. Mas nós que estamos aqui nesse aprendizado doloroso, nós estamos aqui porque estamos com as forças ainda desequilibradas. E as nossas tendências, na raiz dela, Emmanuel diz, que surgem as vivas sugestões de inferioridade. Ninguém pode impor isso, porque Deus seria injusto permitir que a gente estivesse assim, tão de acesso livre a esses irmãos, que eles pudessem fazer conosco o que quisessem. De maneira nenhuma. Eles só têm acesso a quando eu abro a minha mente, quando dou espaço para que eles possam se manifestar.
E Emmanuel diz: não te propunhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Então não vamos nos achar que somos o ser pior do mundo porque fomos tentados por alguma situação, não. É a nossa inferioridade do passado. Nós não vamos atravessar esse mundo sem sofrer essas tentações, não. Porque elas nascem contigo, diz Emmanuel. Assomam de ti e alimentam-se de ti quando não as combates. Então, veja bem, quando nós não combatemos, aquilo que está em nós do passado, que vem, que assoma, que se alimenta de nós, com certeza, se a gente não combate, vão crescendo, florescendo. Por isso que ele diz, é como se nós fôssemos um lavrador disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Então a gente tem que estar no combate disso, dessas nossas inferioridades. Porque caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Então é um processo natural que a gente vive. É uma luta, um aprendizado constante, mas nós não podemos estar responsabilizando os nossos irmãos que estão do lado de lá. O responsável maior e primeiro somos nós. Eles são observadores, eles são espectadores. Mediante aquilo que a gente passa para eles, é que eles usam como material para nos alcançar. E Emmanuel diz também que obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, que são espinheiros plantados por nossas mãos. Então, atentarmos para as nossas obras, para o que a gente está fazendo, o que a gente está realmente querendo viver. E nos alerta, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência, que sorrir sobre os narcóticos da queda. Tem gente que se entrega ao prazer, à viciação, à alegria. Não é proibido, nada é proibido na doutrina, nós não temos esse entendimento. Mas às vezes as pessoas se entregam de tal forma que se esquece que vai ter choro depois. Vai ter dor, vai ter sofrimento. Então vale chorar resistindo. Porque tanto eu queria isso, mas eu sei que não é para meu bem. Eu sei que não é mais o momento. Eu tenho outro entendimento e resistir. Para que a gente não venha a ter só esses pequenos minutos de grandes alegrias e depois a dor chegar e muitas vezes levar aí reencarnações e reencarnações de sofrimento e de reajuste. Mas nós não somos observados só por espíritos perturbadores, não. Para que a nossa mensagem não fique só, então é isso, a gente está aí exposto às entidades, a gente é aqui uma vitrine para o mundo espiritual. Sim, somos. Mas olha, nos dizem os espíritos, o Emmanuel nessa mensagem testemunha, ele chama a nossa atenção para um fato bem interessante. Ele diz que antes da encarnação, muitos espíritos generosos endossaram as nossas súplicas, funcionaram como juízes nos processos que diziam respeito a todos nós, interferiram nos serviços de auxílio para que a gente viesse à Terra com essa oportunidade que temos hoje. E esses irmãos e educadores, como ele nos diz, passam a ser testemunhas permanentes e educadores e tutelados nossos, enquanto perdura a nossa nova tarefa. Eles falam sem palavras nos refolhos da consciência. Então nós temos essas testemunhas que deram o aval da nossa encarnação, que estão nos observando, que estão nos acompanhando, que muitas vezes, como ele diz, falam sem palavras nos refolhos da consciência. Nos orientam, nos intuem, principalmente quando a gente não está indo pelo caminho certo. Sempre tem aquela vozinha que chega para nós e não faça isso, não é por aí, pense antes, desista disso, peça o amparo divino. Tudo isso ninguém pode negar que não recebe na acústica da mente, que é a nossa consciência. Então essas testemunhas, elas nos acompanham desde antes da reencarnação.
Elas estão conosco quando nós estávamos preparando o nosso projeto reencarnatório. E estão nos observando porque elas têm interesse no nosso progresso, na nossa evolução, que a gente saia vitorioso dessas situações. E no Evangelho, no capítulo que fala das preces, quando fala dos anjos guardiões e dos espíritos protetores, ele deixa bem claro que todos nós temos ligados, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Então, essa presença é constante, um espírito bom. Esse espírito bom está conosco, independente que eu esteja pensando bem ou mal, que eu esteja fazendo bem ou mal. Ele está do meu lado ali. E dizem os espíritos, desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Então, esse amigo, esse irmão que está no nosso lado a todo momento, a todo instante, ele fica feliz com nossas vitórias. Ele se entristece com as nossas derrotas, com as nossas viciações, com as nossas falhas. Mas eles não avançam a partir daí. Eles não são criaturas que interfiram na nossa vida como fazem os espíritos inferiores. E como na questão 492 os espíritos nos dizem que eles nos acompanham desde o nascimento até a morte, e muitas vezes acompanham na vida espírita depois da morte, ou através de muitas existências corpóreas. Então, esses espíritos, muitos deles, participam do nosso planejamento reencarnatório, estão presentes no nosso nascimento, acompanham a nossa vida, nos acompanham no momento da morte, nos acompanham na vida espiritual e muitas vezes em reencarnações e reencarnações. Então ninguém está sozinho. São testemunhas. Essas são as verdadeiras testemunhas nossas, porque nos conhecem a nossa trajetória evolutiva, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e estão ali para auxiliar, nunca para nos trazer qualquer desconforto, qualquer tristeza, qualquer situação. E eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver. Então veja que como Deus é maravilhoso. Ele nos envia a reencarnação, nos conhece, sabe das nossas deficiências espirituais, do nosso processo evolutivo ainda muito iniciante. Então ele não nos manda sozinho. Manda um amigo ao nosso lado. Presença constante. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação que a gente esteja, nós não estamos sozinhos. Esse amigo está do nosso lado, está nos acompanhando, nos observando, nos ajudando com as suas intuições e se alegrando com as nossas vitórias, se entristecendo com as nossas tristezas. Então, que a gente tenha essa ciência. Somos observados? Sim. Mas não só pelos inferiores. Nós temos, além do nosso anjo guardião, os espíritos protetores, porque o anjo guardião, esse assume a responsabilidade até no nosso planejamento reencarnatório e nos acompanha a vida inteira. Já os espíritos protetores, que também estão ao nosso lado, nos dizem os espíritos que, embora eles sejam menos elevados do que o anjo guardião, eles também são bons. São espíritos que estão ali querendo nos ajudar. São espíritos amigos, parentes, ou até pessoas que a gente não conhece nessa existência atual, que já fez parte das nossas vivências, que nos ama, que está lá no mundo espiritual torcendo por essa oportunidade, por essa reencarnação nossa, então estão ali do nosso lado. Então são espíritos protetores, que nos assistem com seus conselhos
e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Muitos deles chegam até a interferir, sim, a rogar por nós. Muitas vezes vão em busca da assistência espiritual para nós. Quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente vê muito isso. Aqueles espíritos que chegam trazendo as narrativas dos casos que estão acompanhando, porque um familiar estava ali, presente, vendo a situação e vai pedir ajuda. São esses espíritos protetores que olha e diz: minha filha está a ponto de cometer isso e aquilo, por favor, ajuda. E vai lá, lá vem o socorro divino mais fortalecido para auxiliar a criatura naquele momento. Então, muitas vezes interferem na nossa vida, mas sempre em benefício nosso. Jamais para nos prejudicar, para nos trazer dor. Agora, tem os espíritos simpáticos, que aí a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque eles se ligam a nós mais por conta dos nossos gostos, dos nossos pendores. Então, eles podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem. São simpáticos porque, se eu tiver uma viciação, ele simpatizar comigo por essa viciação, é meu companheiro. Mas, se eu tiver uma virtude, e ele se vincular a mim em pensamento, porque ele também tem aquele gosto por aquela virtude, também vai ser um bom companheiro. Então, tudo vai depender das escolhas que nós fazemos, do entendimento que nós temos. E aí Emmanuel nos diz: faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. E não te esqueça dos que te acompanham em espíritos cheios de preocupação e amor. Então vamos fazer o bem possível aos nossos associados de luta, principalmente aqueles que estão trazendo dificuldade para nós. Eles só estão ali porque nós temos algo que atrai. E aí a gente precisa saber. É aí onde a gente começa a acender a nossa luzinha e diz: peraí, o que eu estou fazendo que está propiciando esse assédio? Que está permitindo que essas criaturas cheguem até mim, que essas criaturas comprometam minha vivência, me tragam dificuldades, problemas, coisas dessa natureza. Sempre encontraremos a nós mesmos nessa questão. E se não trabalharmos em nós, vai se demorar um pouquinho a visita, porque ela está convidada por nós, inconscientemente ou conscientemente. Então, vale a pena a gente fazer esse pensamento de explorador de nós mesmos. Não é mais explorar a vida alheia, não é mais querer saber como é que o outro se... Não, é a mim. Explorar a minha individualidade, quem eu sou realmente, quais são os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos, os meus desejos mais íntimos, as minhas paixões, quais são as minhas viciações, como é que eu estou, porque olha, tudo isso nós temos, como a Emmanuel bem disse, faz parte do nosso passado, não tem ninguém limpo aqui, puro, que possa se arvorar de ser um ser perfeito, só Jesus que esteve conosco. Então, nós temos as nossas infelicidades morais que precisamos cuidar. Porque só assim nós estaremos tendo mais testemunhas invisíveis superiores do que inferiores, a depender da nossa medida de comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações. Mas se a gente permanece no campo negativo, seja no nosso lar, na sociedade, nas redes sociais, o que a gente está comentando, o que a gente está dizendo, o que a gente está fazendo, como é que a gente está agindo, tudo isso, muitas vezes a gente faz coisas que fica sorrindo sozinho, dizendo ninguém viu. Materialmente não. Nós não temos ninguém para testemunhar a injustiça da terra, mas as nossas testemunhas invisíveis estão ali, registrando tudo. Tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, está tudo ali registrado. E pode ser que a gente sofra a correspondência dessa nossa negatividade. Pode ser que tudo venha para nós em forma de dor, de sofrimento, de dificuldade. Então, que a gente pense muito sobre isso,
Pense muito sobre essa condição dessas testemunhas invisíveis. Não é para ter medo, não. Ah, quer dizer então que tem gente me olhando, me observando, agora eu não vou mais dormir. Não, não é nada disso. Tudo vai continuar como antes, quando a gente nem sabia que tinha. O que vai mudar é a nossa atitude em relação à vida. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir, porque a gente vai ter consciência de que são essas atitudes, são esses pensamentos, são esses comportamentos que estão me trazendo obsessão, dor, enfermidade, dificuldade. Não são os coitados dos espíritos imperfeitos, não. Eles só estão sintonizando com o que eu trago, com o que eu faço. E é claro que quando se soma o dele com o meu, eu não aguento a carga. E aí vem o processo. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui com essa mensagem de hoje, pedindo a Jesus que nos conceda a serenidade necessária ao nosso espírito, para a gente poder se avaliar mesmo, com muito amor, né? Com muito amor mesmo, a nós mesmos, nos amando, com carinho, para a gente se melhorando, a gente mudando e se transformando para melhor, para sermos um ser humano melhor, para termos uma vida melhor. E com isso a gente vai higienizando a atmosfera da Terra também. Porque quando os espíritos não tiverem mais a que se apegar, quando eles saírem da Terra, eles vão procurar, vão em busca das assistências espirituais que estão muitas vezes sendo ofertadas e eles não querem, porque existe coisa melhor aqui na Terra para eles permanecerem, que era tudo o que eles faziam antes. Então, muita paz a todos. Que Jesus permaneça conosco durante essa semana, a todo momento, a todo instante das nossas vidas, e que possamos refletir sobre esses ensinamentos, buscando descobrir esse ser grandioso que somos diante de Deus, compreender suas imperfeições, suas necessidades e trabalhar para melhorá-lo, para transformá-lo, para que ele possa construir por si mesmo a sua vestimenta espiritual luminosa, como é a vestimenta dos espíritos que conseguiram superar as suas dificuldades, que são as dificuldades que ora nós trazemos. Então, agradecidos a Deus, a espiritualidade amiga, a Casa Nosso Lar, que nos acolhe, todos os irmãos que nos acompanham nesse momento, através desse canal da Casa Nosso Lar, e todos aqueles que irão ver no outro momento. Em nome de Jesus, nós encerramos a nossa tarefa de hoje. Muito obrigado, muita paz a todos, uma boa semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.